o treino de tarde, que geralmente Olá, povo! Doutora Fernanda já acabou de entrar. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Fernanda, tudo bem? Tudo e com você? Tudo certinho. Deixa eu admitir aqui um pessoalzinho que eu já passo a palavra para você. Pessoal, vamos ligar as câmeras aí, já tá todo mundo bonito. Para que a doutora Fernanda fique bem à vontade, que ela volte. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Prazer, doutora Fernanda. Tudo bem? Boa noite. Parabéns, Gilcimar, pela aprovação na OAB. Opa, obrigado. Estamos na luta. É isso, já são 7h08. Doutora Fernanda, muito obrigada por aceitar o convite. Se alguém não conhece ainda a doutora Fernanda e está aqui numa aula de execução penal, então tem que conhecer, porque tá perdido. Depois dei uma olhadinha lá nas redes sociais dela, ela tem um baita curso sobre execução penal, um curso bem completo que fala sobre tudo de execução penal. Eu sou aluna, então, né, sou suspeita em falar. E realmente ela domina tudo e domina aquilo que todos temem, né? O cálculo, passo a passo, em como calcular o período de progressão, os pedidos e tudo mais. Então, doutora Fernanda, em nome da Comissão de Advocacia Criminal, a nossa comissão ela é formada por jovens advogados e também a gente tem muitos alunos aqui. Então, pegue leve com a gente, tenha paciência e a gente já agradece, né, por tirar esse tempinho para conversar com a gente, para falar, para dividir a tua experiência, que a gente sabe que você tem muita. Então, já quero passar a palavra para você, que você fique bem à vontade. E a gente agradece imensamente por você tirar esse tempinho para conversar com a gente. Doutora, eu que agradeço o convite, né, de estar aqui. Fiquei muito feliz com a oportunidade, feliz com o convite. Eu gosto muito dessa troca. E a pandemia, o digital proporciona que a gente consiga nos conectarmos, independente do lugar, né? A gente consegue se aproximar. E isso é muito bacana. Então, estou muito feliz com a oportunidade. Muito obrigada pelo convite, viu? Pessoal, então, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui nesse encontro. Então, quem não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Cruz, eu sou advogada criminalista, eu me formei no ano de 2016, mas antes de iniciar na advocacia, eu fiquei quase 2 anos atuando nessa área como estagiária, então eu tenho aí pelo menos uns 8 anos de atuação na parte de execução. E é uma área que me deu muitas oportunidades, né, quando eu iniciei na advocacia. Vou contar rapidinho. Acho que deu uma interferência. Vou contar rapidinho aí, né, o porquê que eu escolhi atuar nessa área, para que vocês possam entender melhor aí a minha história. Mas quando eu escolhi o direito, eu queria concurso público. Meu pai é funcionário público, minha mãe é advogada, e na minha visão, né, vendo o dia a dia, tanto da rotina do meu pai quanto da minha mãe, eu cresci no escritório da minha mãe. Eu era secretária da minha mãe lá, enfim, ela me colocava para trabalhar, então eu cresci acompanhando a rotina dela. E na minha visão, a advocacia não ia me trazer a felicidade, porque eu via minha mãe trabalhar aos finais de semana, eu via minha mãe lotada, e como eu sempre tive muita vergonha, eu falei assim, a advocacia não é para mim, né? Eu tenho que correr atrás, ter que vender entre aspas, né? Mas conversar, fechar contrato, como eu tinha muita vergonha, eu falei, não é para mim, é melhor eu prestar um concurso, que eu vou fazer serviço administrativo e vou ser muito feliz, tendo estabilidade, tendo horário para trabalhar. E quando eu iniciei no direito, então, eu não me sentia atraída por nenhuma área. Eu falei assim, ferrou, né? O que eu fui fazer com direito que eu não gosto de nada? Então, eu fiz estágio na prefeitura, trabalhei no jurídico, na procuradoria, atuei na área civil, execução fiscal e trabalhista. Eu falei, não gostei de nenhuma dessas coisas. Quando eu estava no 4º ano já, eu falei, quer saber, eu vou estudar para concurso
e não quero mais saber de nenhum estágio, eu vou terminar a faculdade estudando para concurso. Aí eu fui estudar para concurso de oficial de promotoria, escrevente, tudo nível médio. Quando eu estava no final do 4º ano, eu fui chamada para a Defensoria Pública, estágio. Aí eu falei, eu não vou não, eu vou estudar para concurso, não vou e tal. Aí eu falei, quer saber, eu vou. Porque eu, né, se eu não gostar, eu tenho oportunidade de sair, mas eu vou ver como é a instituição. Cheguei, no primeiro dia de aula, falaram que eu era da área criminal. Eu pirei. Eu falei assim, como assim criminal? Eu tirei 2 na prova da faculdade, eu não sei nada de penal na faculdade, como é que eu vou atuar no estágio aqui? Aí eu fiquei com vergonha de chegar no primeiro dia e pedir para sair. Eu falei, não, eu vou ficar uns 30 dias, vamos ver o que vai dar. Foram os melhores 30 dias da minha vida. Tudo que eu não aprendi na faculdade, eu consegui assimilar lá no estágio. Eu falei, caramba, a área criminal é muito legal. Então, moral da história, eu fiquei no estágio mesmo depois de formada, fiquei lá trabalhando e tudo mais. Aí, quando eu saí do estágio, eu falei assim, agora eu vou continuar estudando para concurso e vou advogar na área criminal, que é a área que eu tenho muita experiência, a área que eu apaixonei. Então, eu vou tendo uma grana, consigo me manter e vou estudar para concurso. Ledo engano, porque deu 1 ano e meio de advocacia, eu vi que eu não estava nem advogando direito e nem estudando para concurso. E quando eu comecei a advogar, eu não fiz a escolha de fase de conhecimento e execução. Eu falei, não, eu vou atuar no criminal, porque naquela época eu tinha insegurança até para me posicionar no nicho da área criminal. Quem dirá falar que seria execução? Mas com 1 mês, 2 mais ou menos de advocacia, apareceu um caso de execução. Era um cara que foi condenado em mais de 20 anos de pena e ele estava na rua, colocaram ele na cadeia de novo e foi um caso que saiu até no Fantástico, aqui na minha cidade, foi um caso de repercussão. Eu falei assim, eu preciso estudar e entender. Fui perguntando para colegas advogados, ninguém sabia o caso, ninguém sabia me ensinar. E era um processo físico. Aqui no estado de São Paulo ainda tem algumas execuções que são físicas. Então, eu levei os processos para o escritório, coloquei na mesa e comecei a tentar entender. E eu falei, não é possível. Aí, onde entra a história do que a gente vai estudar hoje. Eu percebi um erro no cálculo dele. Eu percebi uma database errada. A database é a nossa data dos cálculos. E eu percebi que estava errada a data. E com isso, era para o meu cliente realmente estar em liberdade. Então, eu fiz aquele negócio, estudei o caso, protocolei o pedido e consegui o cliente em liberdade. Aí eu falei assim, gente, a área de execução é muito legal de trabalhar. Porque na minha cabeça, como eu gosto muito dessas coisas malucas de você ter que encaixar, entender, eu falei, oh, que legal isso. E também eu percebi que eu conseguiria trabalhar bem na execução, porque não tem audiência como é na fase de conhecimento, como eu tinha muita vergonha, eu falei assim, eu não vou ter que me expor, falar com autoridades. Eu percebi que seria uma área tranquila para eu atuar. E esse cliente que eu soltei, porque os presos, eles são classificados lá dentro de acordo se é preso provisório ou se é preso condenado. Então, começou a me indicar. Naturalmente, começou a vir só clientes que foram condenados. Então, a minha prospecção de cliente, ao longo dos anos, foi vindo exatamente na área de execução. Enfim, essa é a minha história maluca. E hoje eu estou aqui para ensinar essa questão da parte de cálculos para vocês. Na verdade, assim, é uma palestra meio aula, mas só para mostrar para vocês a lógica, como é que funciona essa questão do cálculos e mostrar para vocês uma oportunidade de atuação. Porque eu não sei o nível de vocês, mas se vocês puderem escrever aqui no chat para eu ter uma noção, todo mundo aqui atua na área criminal ou pretende atuar? E se sim, se alguém já atuou na execução ou se já dispensou por medo, só para eu ver o nível de vocês. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o slide. Já atuei. A Tamara falou que tem estudantes. Tá. Atuo, sou advogada. Ah, eu amo ler isso. Pretendo atuar, também sou atual aluna da execução. Ah, Luciana, tá ali agora que eu vi. Já atuo. Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão conseguindo ver os slides? Depois eu até compartilho com vocês o material. Atuo também, pretendo atuar, gosto muito da execução. Fico feliz quando vocês já atuam. Existem vários direitos que a gente pode pedir para as pessoas que foram condenadas. E o maior erro é achar que a execução só tem a parte de cálculos.
Então, quando a gente fala de execução, todo mundo associa como se fosse só progressão de regime, não é? É uma das coisas. E eu acredito que esse é um pedido que afasta os colegas, porque eu particularmente, por que eu escolhi direito? Porque eu odeio matemática e eu não conseguia fazer conta mais ou menos na calculadora. Tô brincando. Mas assim, eu sou péssima. Concurso nível médio, eu me dava mal na parte de matemática. Eu cheguei a fazer aula particular para ver, porque regrinha de 3, nada disso eu dominava. Sério, eu odeio matemática. Enfim, eu vou mostrar que a gente não precisa gostar de matemática e nem que a execução é só cálculos. Mas só para vocês entenderem, então, nós temos 3 espécies de regime. É o regime fechado, o semiaberto e o aberto. Via de regra, o regime é estipulado na condenação pela pena que o cliente pegou. Então, se ele pegar uma pena superior a 8 anos, necessariamente ele vai começar a cumprir no regime fechado. O regime fechado é um estabelecimento de segurança máxima, que ele fica fechado o tempo todo, ele só vai sair para banho de sol. Depois, se ele pegar uma pena maior do que 4 e que não passe de 8 anos, ele vai para o semiaberto. O semiaberto é uma colônia agrícola. Bem dizer, ele fica solto no estabelecimento, ele pode sair para trabalhar, pode sair para estudar, e ele só vai para dentro da cela no período noturno. E o regime aberto é quando pega uma pena igual ou inferior a 4 anos. E aí ele cumpre no que a gente chama de casa do albergado. A casa do albergado é um estabelecimento que fica no centro da cidade, uma casa, só que ela não é a realidade do país. Então, não são todos os lugares que possuem casa do albergado, por isso, o condenado ele termina de cumprir a sua pena em casa quando não tem esse estabelecimento. Então, é isso. O que seria a ideia da progressão de regime? A ideia da progressão de regime é ele começar a pena no regime que ele tem que cumprir e progredir para um regime mais brando. Então, se ele começar no fechado, ele tem que cumprir parte da sua pena aqui, vai para o semiaberto, cumpre outro tanto, depois ele vai para o regime aberto. E os 2 direitos que envolvem a parte de cálculo é o livramento condicional e a progressão de regime. Eu vou pular isso aqui primeiro. Mas antes da gente entender isso, tem alguns conceitos importantes que a gente precisa saber para conseguir entender a parte de cálculo. Primeiro, a diferença entre primário e reincidente. Primário é quando não tem condenação com trânsito em julgado por nenhum crime. Reincidente é quando ele já tem uma condenação com trânsito em julgado, quando ele tem mais de um processo, então. Isso vai ser importante para a gente entender quais são as frações que o cliente tem que cumprir. Só uma questão importante sobre o reincidente. Reincidente não necessariamente é você ter mais de um processo. Porque imagine que o João cometeu um furto em maio de 2018, dia 17. Depois ele comete um roubo dia 18 de maio. Ele tem 2 processos, mas não necessariamente ele vai ser reincidente. Porque quando ele cometeu o roubo, o furto ainda não tinha transitado em julgado. Então ele vai ser tecnicamente primário. Então a gente não pode associar a questão de número de processos com a reincidência. A gente tem que olhar se quando ele cometeu um delito, ele já tinha alguma condenação com trânsito em julgado. A gente precisa ir além e entender a diferença entre reincidente específico e reincidente genérico. O que é o específico? Quando ele tem 2 condenações da mesma natureza, por exemplo, um tráfico, depois outro tráfico. Ele vai ser reincidente genérico quando ele tem crimes que não são da mesma natureza, por exemplo, um tráfico e um furto. O reincidente específico, ele recebe um tratamento mais gravoso. E a gente vai entender isso adiante. A gente precisa também saber a diferença entre crime hediondo e crime comum. O crime hediondo são aqueles que estão na lei de crimes hediondos. Crime comum, logo, são aqueles que não estão na lei de crimes hediondos. O que a gente precisa também saber? O que é database? A database é o marco inicial para a nossa contagem dos benefícios da execução. Então, existe uma data inicial, que a partir daquela data, o cliente tem que cumprir parte da sua pena para conseguir a progressão de regime. Fer, qual que é a data base, então, da progressão? A data base, ela pode ser essas 4 possibilidades que eu coloquei aqui. Ou vai ser a data da última prisão, ou seja, a última vez que o seu cliente entrou no sistema prisional e não saiu mais, tá? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é, se o seu cliente cometeu uma falta grave, o dia da falta grave vai ser a nossa nova database. Aí, o que acontece? O cálculo é interrompido. O dia da falta é a nova database. Aí, a gente vai fazer os cálculos sobre a pena restante. Olha tudo que ele cumpriu até o dia da falta e faz os cálculos sobre o que sobrar. A terceira possibilidade é, se o seu cliente fugir, quando ele for recapturado, é a nova database. E a última possibilidade é o requisito objetivo.
Então, quando ele está no fechado e ele chega no semiaberto, a data base do semiaberto para o aberto vai ser quando ele preencheu o requisito objetivo do fechado para o semiaberto. Não quando ele foi transferido, é quando ele cumpriu parte da pena no fechado e tem o direito de chegar no semiaberto. Então, são essas 4 possibilidades de data. Então, ao analisar um cálculo, a gente tem que verificar se a database está correta ou não, que foi o caso que eu contei para vocês do meu cliente, que eu olhei e vi que a database estava errada. Outro conceito importante é detração. Detração é o tempo que o seu cliente fica preso preventivamente, e isso tem que ser utilizado no seu cálculo. Deixa eu ver se eu tenho esse exemplo aqui. Não. Como que a detração vai entrar no cálculo? Imagine que o cliente é preso em flagrante, o juiz converte em preventiva e consegue a liberdade. Aí o cliente responde em liberdade, aí ele é condenado e tem que ir preso para cumprir a pena. O período que ele ficou preso preventivamente aqui tem que ser descontado no seu cálculo de uma forma benéfica, que eu vou ensinar, porque é o que a gente chama de detração. Agora, quando o cliente é preso em flagrante, o juiz converte em preventiva e ele fica preso durante todo o tempo, a gente não vai descontar a detração aqui, porque a própria database já é o dia da prisão preventiva, não teve uma quebra, uma interrupção. Todo o período que ele ficou preso preventivamente já está contando o lapso que ele precisa naquele regime. Fez sentido para vocês esses conceitos, tudo que eu ensinei até aqui? Sim. Sim, eu estou vendo algumas pessoas com o vídeo ligado, mas se teve algum conceito que não entendeu, vocês podem falar. Até agora está ok. Então tá. Então, basicamente, os requisitos para a progressão de regime são 2. O primeiro requisito é o requisito objetivo, que é ele cumprir a fração porcentagem naquele regime. O requisito subjetivo é ele ter um bom comportamento, certo? Então, para conseguir progredir regime, ele precisa dos 2. Eu vou ensinar aqui hoje o requisito objetivo. Então, veja, antes do pacote anticrime, ou seja, antes de 24 de janeiro de 2020, nós tínhamos só 3 frações, tá? Então, todo mundo que cometeu crime até 24 de janeiro de 2020 são essas frações que vocês estão vendo aí na tela. Se fosse um crime comum, tanto faz se ele fosse primário, tanto faz se ele fosse reincidente, ele teria que cumprir 1/6 da sua pena naquele regime. Se fosse hediondo, primário, 2/5. Se fosse reincidente em hediondo, 3/5. Reincidente tudo, aliás, vamos fazer a diferenciação. Então, repetindo, comum 1/6, tanto faz primário ou reincidente, hediondo 2/5 primário, 3/5 reincidente. Uma observação importante, o uso dos delitos hediondos até 2007 tinha que cumprir 1/6. Depois de 2007 que mudou para 2/5 e 3/5. Então, era muito simples a nossa vida até aqui. Veio o pacote anticrime e mudou totalmente. Vocês não precisam decorar isso. Quando acontecer a situação, é só olhar lá no artigo 112 da Lei de Execução que a gente enxerga a porcentagem. Então, todo mundo que cometeu o crime depois de 24 de janeiro são essas porcentagens. Se ele for primário sem violência ou ameaça, 16%. Se ele for reincidente e o crime é sem violência ou ameaça, por exemplo, um furto, tá? 20%. Se ele for primário com violência ou ameaça, 25%. Se ele for reincidente com violência ou ameaça, 30%. Se for hediondo primário, 40%. Hediondo com morte primário, 50%. Se exercer comando individual de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo, 50%. Milícia privada, 50%. Reincidente em crime hediondo, 60%. Reincidente em crime hediondo com morte, 70%. Existem umas questões aqui que eu vou mostrar para vocês 2 teses rapidinho, porque o objetivo mesmo é ensinar o cálculo, mas existem 2 teses. Quando o legislador criou esse artigo 112, ele foi omisso, ele não cuidou da redação. Então, por exemplo, quando eu olho o artigo 112, está escrito assim, ó, se ele for reincidente em crime com violência ou ameaça, tem que cumprir 30%. Então, ele traz uma questão de um reincidente específico. Peraí, e se o cliente tem um furto e um roubo? Ele é reincidente, mas ele não é reincidente específico. O crime anterior é um crime sem violência ou ameaça. Então, como que eu vou colocar 30% para ele? Ele não é reincidente específico. Aí a gente levanta a tese para aplicar como se ele fosse primário, 25%.
A segunda tese é a questão do hediondo. Fala, hediondo primário 40. Hediondo, reincidente em hediondo 60. Mas peraí, e o caso que o cliente tem um furto e um tráfico? Ele é reincidente, mas ele não é reincidente em crime hediondo, então não pode ser 60. Aí aplica 40% como se ele fosse primário. Então, existe essas brechas, essas teses. Por isso que eu sempre falo que a gente não tem que confiar em cálculo do sistema, nada disso, porque tem erro. Eu peguei um cálculo hoje que estava totalmente errado. Colocou 3/5 para um tráfico privilegiado, que hoje é considerado um crime comum. Então tá, feito isso, a gente vai brincar de fazer cálculo, certo? E eu vou mostrar para vocês que é muito tranquilo. Deixa eu parar a tela. Pessoal, até aqui ok, assustei alguém, deu para entender essa parte? Tranquilo. Tá. Não quero assustar ninguém, eu vou tentando explicar, assim, de uma forma leve e gostosa. Ó, vamos lá. Existe um passo a passo para a gente poder efetuar os cálculos, até aqui sim. E vocês vão ver que é muito simples. Os passos que eu vou ensinar aqui, vocês vão aplicar em qualquer processo. São sempre os mesmos passos, independente da execução que você estiver atuando, independente do estado. Então, veja só, passo 1. Qual que é o primeiro passo? Eu vou transformar a condenação do cliente em dias. Então, imagine que ele foi condenado a uma pena de 5 anos, um tráfico, e que ele é primário. Tá. Antes, deixa eu criar só a situação aqui para ficar melhor. Ó, João cometeu um tráfico em 5 de março de 2021. Aí ele foi preso em flagrante por esse tráfico e não saiu, tá? O juiz prendeu ele, converteu em preventiva, ele respondeu todo o processo preso. Então, ele cometeu um tráfico, preso desde então. Veio a sentença condenatória e colocou para ele 5 anos no semiaberto e ele é primário. O que a gente enxerga aqui? Primeiro, que a gente tem o crime para saber a fração. A gente tem a data do cometimento, então a gente sabe que foi depois do pacote anticrime, como eu mostrei para vocês, depois de 24 de janeiro de 2020, é depois do pacote anticrime. A gente sabe que ele é primário. Então tá, então eu sei o crime, a data, a pena e que ele é primário. O que eu consigo obter aqui? Que ele tem que cumprir 40% da sua pena para poder ir para o regime aberto. Eu sei que a data base vai ser 5 de março de 2021, porque foi a vez que ele entrou no sistema prisional e não saiu mais. E sei que a pena dele são 5 anos. Então, qual que é o passo a passo? Passo 1. Eu vou transformar as penas em dias. Então, vamos lá para a calculadora. Eu tenho uma calculadora. Depois eu conto para vocês como é que vocês podem conseguir o acesso à minha calculadora, tá? Ó. Você vai abrir aqui a calculadora, porque como eu falei para vocês, eu odeio matemática, tá? Aí eu vou colocar 5 anos, 0 meses, 0 dias e transformar em dias. Fer, por que você está transformando em dias? Porque os cálculos ficam mais fáceis. Imagina eu pegar 40% de 5 anos, esse negócio vai dar quebrado. E quando eu comecei a advogar, sabe o que eu falava para o meu cliente? Ah, você vai ficar 2,6 preso. Eu não sabia nem explicar o que era 0,6 de ano. Era 2,5 de anos. Mas o que é 0,5? Eu tinha que fazer regra de 3. Um ano são 12 meses. 0,5 são quantos meses? Sério, era péssimo. Então, 5 anos, 1.825 dias. Perfeito. Qual que é o passo 2? O passo 2, eu vou aplicar a porcentagem que o cliente precisa cumprir. Então, aplicar... Doutora, está compartilhando essa tela? Porque eu não estou conseguindo visualizar, desculpe interrompê-la, mas eu não sei se a doutora está... Tá aparecendo o quê? A calculadora? Não, tá. Para mim, Sim, tá aparecendo. eu estou vendo. Tá vendo, doutora? Então é um problema aqui com o meu. Todo mundo está vendo?
Eu estou vendo também. Tá vendo? Só você, Nádia. Parece a calculadora, mas ela tá Consigo ver travada. também. Para mim tá travando aqui, mas eu vou tentar sair e entrar de novo. Para mim, ela também está parecendo travada. Ele parou ali nos 5 anos e depois eu só estou lhe ouvindo daí. Você explicando, mas aí a calculadora eu não estou mais vendo. E agora? Para mim tá tudo ok. Às vezes é a internet delas que pode estar um pouquinho ruim. Pode ser. Acho que então prossegue. Então pode prosseguir. Ó, aí o que eu faço? Eu vou dar um clique aqui e jogo para o lado de cá. A calculadora vai me dar, ó, fração, porcentagem, ela faz tudo. Quando eu clico em porcentagem, eu venho aqui e descubro que ele precisa cumprir, então, 40% da pena, que são 730 dias. Então, ele fica 730 dias no semiaberto para poder chegar no regime aberto. Aí, como é que você vai falar para o cliente 730 dias? Ele vai ficar assim, hã? Aí, você joga aqui na calculadora, ela dá, ó, 2 anos. Então, ele fica 2 anos no semiaberto e consegue chegar no aberto. Fer, mas 2 anos, aí quando que ele vai sair? Entra o passo 3. No passo 3, eu vou pegar a data base e acrescentar esse valor. Então, vai ficar assim, qual que é a minha data base? É o dia que ele foi preso e não saiu mais. Então, esse cliente foi preso 5 de março de 2021, 730 dias, né? Quando que ele vai progredir? 5 de março de 2023. Esse primeiro exemplo tá ok para vocês? Posso complicar um pouco? Pode sim, A cara fica da tranquilo, Maiara. Alguém quer pedir socorro é agora. Falem o cálice para sempre. Porque eu vou subir o nível. E aí? Posso Não, subir pode. o nível? Pode. Pode. Vai lá. Então, vamos lá. Socorro. Vocês acharam difícil mesmo, Felipe? O Felipe para execução penal não é muita praia dele. Pode complicar, estamos aqui para isso. Eu estava escrevendo, tu fez uma pergunta, eu estava escrevendo aqui, daí eu pensei, vou demorar 2 anos para escrever. É que eu comecei a efetivamente ver alguma coisa de execução muito tarde, assim. Eu não tinha esse... Eu não gosto, eu não conheço. Sabe quando a gente não gosta das coisas, muitas vezes não é nem porque é ruim, mas é porque a gente não conhece. Daí eu não conhecia, não me metia. Agora a Tamara que faz eu mexer com essas coisas. Mas estou aprendendo bastante. Então, vamos lá. Ó. Achei. Vou para um segundo exemplo. E se ele tem remissão? Se ele tem remissão, eu vou mostrar para vocês como é que faz. O passo 1 vai ser a mesma coisa. Passo 1, transformar as penas em dias. Passo 2, eu vou aplicar a porcentagem que ele precisa cumprir. Aí tem o passo 3. O passo 3, eu vou subtrair a remissão. Veja, só depois que eu descobrir a porcentagem, o quanto ele precisa cumprir, é que eu vou subtrair a remissão. Porque qual que é o objetivo da remissão? Considerar como se ele tivesse ficado preso aquele período. Então, por exemplo, no meu exemplo, ele tem que cumprir 730 dias para progredir de regime. Lembra que a gente fez? Imagine que ele tem 150 dias de remissão. Eu vou fazer o quê? 730 dias, que é o período que ele tem que ficar preso, que são os 2 anos, menos 150 dias de remissão. O objetivo é proporcionar que diminua a pena do cliente, que diminua o quanto ele precisa ficar preso. Então, a remissão, ela entra como pena cumprida depois que eu apliquei a fração e a porcentagem. Então, veja, ó, 730 dias... 580. Menos 150 dias... 580, muito bem. Olha, eu fazendo a calculadora e dei uma travada. 580 dias. Qual que é o passo 4? Eu vou acrescentar o valor acima na data base. Vamos voltar lá para minha calculadora. Lembra que antes eram 730 dias e estava dando março de 2023? Pela remissão, ele tem que cumprir 580, ou seja, progressão em outubro desse ano. Entendeu a importância da remissão? A remissão antecipa a saída do cliente.
Por isso que só depois que eu aplicar a fração e a porcentagem é que eu vou tirar a remissão. E aí, até aqui, ok? Muito bom. Agora eu vou complicar mais um pouco. Vou dar mais um exemplo. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Brincadeira. Eu facilitei, gente, peguei leve. Quero só entender a lógica, mostrar para vocês a lógica dos cálculos. E esses passos que eu coloquei aqui, que vai estar no material, são os mesmos passos que vocês vão aplicar sempre. Então, imagina assim, ó, o João, ele foi preso preventivamente em 5 de março de 2020. Aí, o advogado atuou na fase de conhecimento e conseguiu que ele saísse. Então, em 15 de junho de 2020, ele ganhou a liberdade. E o João foi condenado em 5 anos, tráfico primário. Mesma história lá no primeiro caso. Passou, transitou em julgado, o juiz mandou prender ele no semiaberto. Quando foi em 4 de julho de 2022, hoje, ele foi preso para cumprir a pena. Quanto que ele tem que ficar no semiaberto? Aqui ele teve detração. Vamos lá? Como que a gente vai fazer? A detração, existem 2 formas de calcular. Eu vou fazer a forma que é benéfica para o sentenciado ensinar essa tese. Depois eu vou mostrar como os juízes fazem na prática. Então, ó, forma benéfica. Vai ficar assim. Passo 1. Transformar as penas em dias. Então, 5 anos. A gente já fez na calculadora, eu vou repetir, tá? Só para agilizar. 5 anos, 1.825 dias. Passo 2. Eu vou aplicar a porcentagem. Então, vai ficar 1.825 dias vezes 40%, e a gente já descobriu que são 730 dias. Passo 3. Eu vou subtrair a detração. É a mesma coisa da remissão. A detração, ela está entrando aqui como uma coisa benéfica. Eu estou evitando que ele fique preso no fechado preventivamente, mais alguns dias no semiaberto. Essa não é a lógica. A prisão preventiva, ela tem que entrar no lapso. Então, vai ficar 730 dias menos quanto, né? Vamos lá, ele ficou preso de 5 de março de 2020 a 15 de junho de 2020. Então, a gente vai lá para a calculadora. Aqui tem um campo que a gente subtrai as datas. Então, vai ficar assim, ó. 5 de março de 2020 até 15 de junho de 2020. Então, 102 dias preso preventivamente. Venho aqui e coloco menos 102 dias. 730 menos 102, 628 dias no fechado, no semiaberto. Passo 4. Tá vendo que os passos se repetem? Acrescentar o valor acima na data base. Vamos para a calculadora. Ele foi preso hoje, 4 de julho de 2022, mais 628, né, que eu falei isso, mais 628, ele vai conseguir para o aberto 23 de março de 2024. Isso é o cálculo benéfico. Agora, como os juízes fazem? Vou mostrar. Fernanda, como é que eu vou saber que jeito que está no cálculo? O jeito certo ou o jeito errado que o juiz fez? Refazendo os cálculos. Vai fazer os cálculos das 2 formas e descobrir qual foi o que o juiz utilizou. O juiz faz assim, ó. Passo 1. Pena total menos pena da prisão preventiva. Então, ele pega 5 anos, que são os 1.825 dias, subtrai os 102 da prisão preventiva, que eu já descobri. Vai ficar assim.
1.825 dias menos 102 dias, 1.723 dias. Pena restante. Passo 2. Aplico a porcentagem de 40%. Vamos lá para a calculadora que eu vou mostrar tudo isso para vocês. (1.723 dias, a pena restante dele, porque ele ficou preso, é 4 anos, 8 meses e 23 dias. Eu venho aqui e coloco 1.723 dias, 40% tem que cumprir 689. 1 ano, 10 meses e 24 dias. Olha o tanto que isso é prejudicial. Ele tem que ficar 1 ano, 10 meses e 24 dias, mais os 102 dias que ele ficou preso preventivamente. Ele está ficando preso muito mais tempo. Aí, o que eu vou fazer? Venho aqui e coloco 689. Progressão em maio de 2024. Veja, 2 meses a mais. Ele ficou preso preventivamente e ainda vai demorar mais ainda para conseguir progredir. Gente, eu vou parar com esses exemplos porque eu assustei. Eu tô vendo a cara da Maiara. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz com a vida desses senhores, dessas senhoras? Quero saber de vocês. Vocês conseguiram entender a lógica? O que vocês acharam? A Maiara tem filhinha, né, Maiara? Por isso a cara, né? Não é porque se assustou com a matéria, né? Fernanda, quando ele já está no semiaberto, o cálculo para ele ir para o aberto? Desculpa, quando ele está no semiaberto? Ele progrediu, ele está no semiaberto. Aí... entendi. Qual a gente cálculo... vai fazer assim. Você quer saber do semiaberto para o aberto, né? Isso. Veja, a data base vai ser o dia que ele alcançou o requisito objetivo do fechado para o semiaberto. Então, imagine o cenário nosso aqui que deu maio de 2023. Perfeito. Maio de 2023 vai ser a minha nova data base. O que eu tenho que fazer? Olhar, vocês trabalham com o sistema SEO, né? Isso. Olha lá na linha do tempo, o dia que ele preencheu o requisito objetivo, quanto que ele cumpriu de pena. A pena dele é 5 anos. Quando ele chegou no semiaberto, ele já tinha cumprido 3 anos, faltam 2. O que eu vou pegar? 40% vezes 2 anos e descobrir quanto que ele precisa cumprir no semiaberto para chegar no aberto. Que, no caso, os 40% do tempo restante que do semiaberto. Perfeito. Mas acontece muito erro também no atestado de pena. Acontece. Eu já peguei muito, inclusive tive que recorrer tudo. Quando o juiz percebeu aí que ele tinha negado, aí eu, opa, não, tá errado. Aí quando ele percebeu, aí ele corrigiu. Mas exatamente, a gente não pode confiar no atestado de pena. Não no cálculo. Sim, lá. E aí eu vejo, né, muitos colegas falarem assim, eu não preciso saber isso, o cálculo está lá, o cálculo vai me dar a data, mas o problema é que não bate. Existem formas de descontar a remissão, como eu mostrei para vocês, existem formas de descontar a detração, é uma data base que está errada, é uma fração que foi colocada errada, considerando ele reincidente, sendo que é primário, ou não é reincidente específico. Então, sério, todo o cálculo tem erro. E outra coisa, na proporção que ele está estudando, está trabalhando, tal, tudo isso aí também vai somar favorável para ele para a redução. Exatamente, a remissão, trabalhou, estudou. Só que esses dias de escola, esses dias trabalhados, eles não são dias também que haverá a redução, né? Existe um cálculo diferente. Existe um cálculo diferente. Não é que ele estudou 1 ano que vai diminuir 1 ano. Não, o estudo é a cada 12 horas de estudo, um dia, o trabalho a cada 3 dias trabalhados, um dia. Doutora, eu tenho uma pergunta. Esses tempos até a Tamara... Opa, desculpa, eu te interrompi, doutor. Pode não, tranquilo. Era só ajudando a essa dúvida, porque pode ser que alguém que esteja aí também pode estar com essa dúvida que eu coloquei aí.
É que às vezes trava aqui, eu achei que o senhor tinha terminado, me desculpe. Não, tranquilo. Doutor Gladstone. O próprio. Doutor, até a Tamara pode me corrigir se eu estiver errado, mas esses tempos a gente fez um pedido e eu não achei, a gente não achou muita coisa na jurisprudência no que se refere à hora extra de trabalho do preso. Tu sabe como é que está a jurisprudência em relação a isso? Porque a gente teve que se socorrer lá na Justiça do Trabalho, na verdade, para criar. A gente construiu uma fundamentação em cima disso. O STJ tem um posicionamento recente falando sobre essa questão das horas extras. Se vocês quiserem, eu mando para você. Eu mando para a Tamara, tem um WhatsApp dela, eu mando para ela e ela compartilha com vocês. O que acontece? O preso ele tem que trabalhar no mínimo 6 horas e no máximo 8 horas. Só que na prática, como a remissão por trabalho não é por horas, tanto faz se ele trabalhar 6 horas, como tanto faz se ele trabalhar 8. A cada 3 dias trabalhados, ele vai ter um dia de remissão. Mas olha que injustiça. O preso que trabalhar 6 horas, ele vai ganhar o mesmo tanto de remissão do preso que trabalhar 8 horas. Isso não tem graça nenhuma. Então, qual que é a lógica? A gente considerar que a carga horária mínima é de 6 horas e que os presos que trabalham 8 por dia, ele vai ter 2 horas extras. Eu vou escrever, porque como eu tenho um problema com matemática, eu acho que se eu não materializo isso, as pessoas também não vão entender, tá? Desculpa se eu estiver sendo, mas é porque eu tenho essa dificuldade, então eu acho que tem que desenhar para explicar. Então, veja a lógica. Se ele vai ter 2 horas por dia, concorda que depois de 3 dias, ele formou 6 horas extras? Mais um dia. Então, o que vai acontecer? A cada 6 dias, ele vai ter 18 horas extras e um dia de remissão. Vou fazer de novo, eu falei para vocês que era difícil, mas o que é? Então, 2 horas extras por dia, o preso que trabalha 8 horas. Depois de 3 dias, ele vai ter 6 horas extras. A cada 3 dias trabalhados não é um dia de remissão? A cada 3 dias trabalhados, um dia de remissão. Quanto que ele precisa ter de carga horária para dar um dia de remissão? Não são 18 horas? Para conseguir mais um dia. 6. Então, 3 vezes 6, 18. Então, a cada 18 horas extras que ele tiver, ele vai ter um dia de remissão. E ele alcança 18 horas extras com 6 dias trabalhados. Perfeito. E o STJ tem esse posicionamento, tá? Obrigado, doutora. Essa, para mim, aí foi novidade. E muito bom. Gente, tem muita coisa para execução. Eu não sei se vocês estão vendo no meu perfil, mas coincidiu de eu estar numa sequência de aulas gratuitas. Inclusive, hoje tem aula também. E semana que vem eu vou organizar um evento gratuito. E nesse evento gratuito, eu vou aprofundar nessas questões de cálculo, vou trazer teses e vou disponibilizar minha calculadora para quem participar. Então, se vocês gostaram da calculadora e tal, depois entra no meu perfil, a Tamara manda para vocês o link de inscrição, vocês fazem a inscrição, participa do evento e tal, para receber a calculadora e aprofundar também nesses assuntos. Perfeito. No caso desse nosso cliente, ele trabalhava, não tinha nem horário de almoço, ele trabalhava 9 horas. E eu acho que a execução penal, às vezes, falta um pouco disso, né? Assim, parece que é um campo meio abandonado e começar a pensar um pouquinho fora da caixa, né? Se é justo que a pessoa que trabalha em 6 horas é a mesma coisa que trabalha em 9. Então, a gente tem que pensar, sempre em benefício do réu, claro, igual esses cálculos da detração. Se não está fixado em lei, a gente até teve uma aula sobre detração penal com o Gustavo Jonqueira, e a gente falou um pouco sobre isso, assim, se não tem uma lei que determine como fazer o cálculo, sempre deveria ser feito os 2 cálculos e ser aplicado o que fosse mais benéfico para o reeducando, né? Isso é até meio... Deveria ser meio óbvio, né? Mas como execução penal, a minha percepção é que até os próprios magistrados não sabem muito bem com o que estão lidando ali. E agora, eu acho que agora que veio uma onda de pessoas se especializando em execução penal. Porque até pouco tempo atrás não tinha, né? Quase... Até hoje, assim, se for pensar em execução penal, eu sempre penso, né, no Gustavo Junqueira, na doutora, e no Rafael Miranda, que é defensor público. A gente não tem referência em execução penal, né? Então, algumas coisinhas, assim, igual esse da hora extra do trabalho, a gente tem que parar e pensar um pouquinho, assim, é lógico, né? Então, não precisa de muito. Gente, mais alguém já...
Tamara, Eu vi uma dúvida aqui no chat, que perguntaram se pode estudar no regime aberto e ter a remissão. Basicamente, trabalho, remissão só quem é do fechado e do semiaberto. Estudo, todo mundo, fechado, semiaberto, aberto e livramento condicional. a Tamara fez o curso da doutora Fernanda, nem sei se ela falou aí, mas ela ficou muito Falei. craque em execução. Antes eu não sabia nada, agora a Tamara me ensina todas essas coisas. Ai, Antes que eu orgulho! trabalhava na execução fazendo o que eu achava que tinha que ser feito. Eu olhava ali, uma coisa eu sabia, né? Que Confiava, não né, podia Felipe? confiar Confiava naqueles no que estava cálculos ali. escrito. Oi? Confiava Deixa no eu que fazer estava uma escrito. confissão, né? Na verdade, eu nunca confiei, até hoje não confio. E assim, ó, o É. juiz, no teu caso aí, percebeu o erro, ele perceber sozinho Não, mas ele quase coisa percebeu rasa. porque ele negou e eu recorri. Ah, tá, então ele percebeu depois do senhor provocar É. ele. Ele foi no abraço, né? Não. Aí eu digo, epa, não é assim não. Aí quando eu recorri, aí ele... Ih. Mas eu só Aí. queria fazer essa observação aí. Agora, em relação a trabalho aqui nos presídios em Pernambuco, aqui é um pouquinho complicado, não é todo mundo que consegue o acesso. Ah, isso é geral. Infelizmente, é um problema estrutural do nosso sistema prisional. Aqui é bem selecionado. Bem Gente, selecionado. sobre cálculo, mais alguma dúvida? Gente, Por mim, tá tranquilo. E agora essa novidade aí da hora extra, que acrescentou... Viu, ó? cara, mas Foi bom. aí é que eu digo, tem que se especializar, porque assim, ó, tudo que a gente faz, eu não tinha noção. Por exemplo, recentemente a gente fez um pedido referente a horas de trabalho de um cliente que ele estava trabalhando antes da pandemia, daí veio a pandemia, ele não pôde mais trabalhar, mas a gente conseguiu Remissão como se fixa. ele estivesse trabalhando no período da pandemia, porque ele não estava trabalhando por não querer, mas por ser impedido. E a gente conseguiu também essas coisas aí para mim. É isso, são teses, práticas, vivência que a gente consegue colocar para o cliente, né? Aqui em Pernambuco está acontecendo assim, a gente está conseguindo uma redução de 6 meses do prazo. Olha aí. Ou condicional ou aberto. Que bacana. Aqui em Santa Catarina teve um negócio que eu nunca vi, que é a antecipação de progressão por causa da pandemia. Aqui Eles também, pegam uma 6 lista meses. e antecipam a progressão para liberar o povo. Era 3, aí aumentaram para 6. Na verdade, eram 4 meses, aí acrescentaram mais 2, agora são 6 meses. Inclusive, Tá sendo bom negócio ser condenado aí em Pernambuco, então. dia 6. Vou lembrar disso na hora que eu tenho um cliente que estou aguardando, ele completa dia 6, agora, depois de amanhã, para poder fazer o pedido. Gente, se ninguém vai fazer mais perguntas de cálculo, eu queria fazer uma pergunta, e é algo que a gente mais, não sobre cálculo, né, mas que a doutora Fernanda mencionou no início, que ela tinha muita vergonha e que não queria advogar de jeito nenhum, escolheu a execução penal porque não tinha audiência e tinha muita vergonha. Aqui na nossa comissão, a gente também tem um pessoal envergonhado, que eu também, esse ano, foi um ano, assim, de começar a aparecer mais. Eu sempre falo, né, pro pessoal, ó, faz um videozinho, começa a aparecer nos stories, começa a aparecer e tudo mais. Qual foi o teu ponto de virada que tu falou, não, vou colocar a minha cara para começar a ensinar? E eu lembro certinho quando é que foi essa minha virada, assim, acho que deve ter tido um motivo que fez falar, não, vou com vergonha mesmo e vou fazer. Qual foi, o que te impulsionou a botar a cara, assim? Na verdade, eu não sei nem explicar como que isso aconteceu. Eu fui meio que no fluxo, porque quando eu comecei, aí eu fui para o digital em 2017, não era esse perfil que eu tenho hoje, era um outro, e falei, eu vou começar a produzir conteúdo aqui porque eu quero cliente. Só que aí depois eu fui para uma comissão do jovem advogado e aí me chamaram para dar uma oficina, para falar de mim, sabe? Coisa básica. E foi horrível, porque nesse dia da oficina, eu fui começar a me apresentar e me deu um branco. Eu lembro que eu olhei para as pessoas e falei assim, eu não sei por que eu tô aqui. Esqueci. E aí, com essa história de vídeo, do nada, eu recebi um convite para dar palestra numa OAB. E eu nem dava palestra, eu não apresentei nem meu TCC. E fui também no fluxo.
Quando eu me dei conta, eu estava dando palestra. Eu falei assim, gente, eu nem dou palestra, eu nem sei. Então, a chave da virada foi o susto. E aí, gravar vídeos, sabe? Os meus vídeos eram horríveis. Eu já postei no meu Instagram, meus primeiros vídeos, era horrível. Eu tinha muita vergonha de tudo que você pensar. Eu tinha vergonha de pedir um bolo para uma tia se eu fosse na casa dela. Parecia que eu estava cometendo um crime. E aí, essa questão de gravar vídeos me ajudou muito, porque as pessoas criticar e tudo mais, e eu estar ali me expondo, sendo constante, gravando vídeos, foi a chave da virada. Quando eu me dei conta, eu comecei a receber convites para dar palestras e eu percebi que eu contar a minha história no começo das palestras, até sobre a questão da vergonha, eu estava conectando com as pessoas. Então, se eu fosse falar de um assunto, o que eu fiz hoje com vocês não foi intencional, tá? Eu queria, na verdade, era me apresentar. Mas o que eu fiz hoje foi algo que a minha psicóloga me ensinou há 5 anos. Comece falando uma história sobre você, para você conseguir se soltar, confortável, ver que ninguém vai te matar, que ninguém vai te comer ali na palestra, até você conseguir entrar na parte técnica. Então, a chave da virada foi isso, até eu conseguir me sentir confortável. Hoje, em qualquer lugar que eu tô, andando na rua, eu consigo gravar um vídeo, eu consigo dar uma palestra, eu consigo dar uma aula, mas eu posso resumir que a chave da virada foi o susto. E aí, quando você percebe resultados, as pessoas te procurando porque você postou um vídeo no Instagram, as pessoas te convidando para dar palestra, as pessoas querendo saber mais, te ouvir, você fala, não, peraí, a vida não é feita de fazer só o que você gosta, a vida é feita de fazer o que precisa ser feito. Ouviu, Mayara? Ouviu? É isso, gente. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Eu não tenho perguntas, eu só queria agradecer a doutora Fernanda, dizer que eu comprei o curso dela no começo do ano e estou aprendendo muito execução penal, uma área que eu não trabalhava, né? E agora já estou arriscando nessa área e todo dia aprendendo, estudando o curso da professora. Muito obrigado, professora. Eu fico feliz, Luiz. Obrigada, viu? Nada. Mais alguém ou podemos liberar a aula? Eu vou dar uma aula no meu perfil agora. Quem estiver interessado, eu vou falar sobre atendimento em unidade prisional, algumas perguntas que eu faço no âmbito da execução. Vai ser agora lá no meu perfil, convido todo mundo para participar. Enfim, também semana que vem vai acontecer um evento, fazer inscrição, porque é tudo gratuito, vocês podem pegar a calculadora, igual a gente está aqui nessa aula, um ponto que eu falei sobre hora extra, tenho certeza que agregou a vida de vocês. Enfim, aproveitem essa oportunidade que a semana inteira eu vou dar aula. Então vamos liberar a doutora Fernanda, que ela tem uma aulinha no perfil. Doutora Fernanda, muito obrigada. A gente adorou, estava todo mundo esperando por essa aula. É uma aula que realmente o pessoal tem um pouquinho de dificuldade de fazer o cálculo, mas você descomplica. Muito obrigada. Obrigada por tirar esse tempo também. E lá no meu perfil eu repostei um post da professora Fernanda, então é só ir lá nos meus stories, se não tiverem ainda o perfil dela, daí clicar que vai ser fácil achar, que eu marquei ela ali já. Doutora Fernanda, então é isso, muito obrigada, uma boa aula e vocês corram lá, vamos assistir a aula dela lá no perfil dela. É isso, obrigada, Fernanda. Obrigada. Tamara, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Quando você quiser, eu estou aqui disponível para a gente falar de vários assuntos. Tem muita coisa para falar de execução, não é só cálculo, então a gente pode falar de faltas, pode falar de remissão. Eu vou ficar muito feliz de voltar aqui uma próxima vez com vocês, tá? Obrigada a todo mundo que participou. Se ficou alguma dúvida de alguma coisa que eu mencionei, eu estou disponível lá no meu perfil. Obrigada, boa noite, gente. Obrigada pela presença de todos. Até mais. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau.